Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do filme Herege. Vamos lá? Mais um filme da famosa produtora A24 que tá vindo com tudo esse ano, trazendo bastante filmes do gênero terror, e esse é mais um que está sendo muito aguardado pelos fãs do gênero. Duas missionárias que, ao tentarem pregar para um homem excêntrico, acaba presa na casa dele. A partir de comportamentos bizarros e malignos do anfitrião, as duas começam a questionar a própria fé. O filme começa então mostrando essas duas missionárias mormons que elas passam de casa em casa tentando pregar, mostrando, falando um pouco da religião delas. São pessoas que fizeram cadastros na própria igreja, mostrando interesse em conhecer a religião, e elas vão de casa em casa levando panfletos, tentando falar um pouco sobre a história da religião. Eis que elas acabam indo na casa do Mister Reed, que é uma dessas pessoas que tem interesse em conhecer um pouco da religião, e ao chegar lá, ele fala que também realmente tem interesse em conhecer a religião e fala para as meninas entrarem para conversar um pouco. Só que na religião delas, elas falam que só podem entrar dentro da casa das pessoas se tiver a presença de uma figura feminina, porque elas não podem entrar na casa de um homem, tudo, e ele fala, minha esposa tá ali dentro, tal, podem entrar. Elas acabam entrando dentro da casa. Eles começam a ter uma conversa sobre a religião, elas começam a falar um pouco sobre a religião, e uma das meninas, que é a Barnes, ela o tempo todo fica perguntando por essa esposa. Mas cadê a sua esposa? Ela não vai fazer parte da conversa? Cadê ela? O que está acontecendo? E ele fala que ela está na cozinha fazendo uma torta, que ela, daqui a pouco ela vai chegar para participar da conversa. E então ele, então eu vou lá chamar ela. E ela fala, então chama sua esposa para conversar, ela precisa estar presente dentro da sala, a gente tem que estar junto com uma presença feminina, aquela coisa toda. E aí o filme vai se desenrolando a partir disso, e as meninas percebem que não é nada daquilo que elas imaginavam. Eu vou começar falando que o filme, para quem assistiu o trailer, pode ser que vá com uma expectativa para assistir o filme e vai se decepcionar bastante, que é o que está acontecendo na maioria das situações. Muita gente está chegando ao cinema e não está gostando do filme por conta disso, porque o trailer está mostrando uma coisa, as pessoas estão indo ao cinema esperando algo meio que sobrenatural, meio algo realmente terrorzão, e não é a ideia do filme. Esse filme aqui, ele é um terror psicológico, e o terror dele é baseado na fala dos personagens. Então ele vai te trazer o suspense, vai te trazer agonia, vai te trazer o medo mediante ao diálogo. Então ele é um filme extremamente intenso no quesito diálogo. Ele é lotado, cheio e o tempo todo com diálogo. Então, o trailer acaba atrapalhando por conta disso, então as pessoas estão se frustrando bastante. Eu fui assistir o filme sem ter visto o trailer nenhum, sem saber nem do que se tratava. Assim, pelo nome a gente já imagina herege, a gente tenta imaginar aí que é um filme de um cara que vai contra a religião, que quer falar, que quer provar que não existe religião, alguma coisa do tipo. Mas não sabia se era algo sobrenatural, se era algo sobre serial killer, se era algo, enfim. Mas eu fui na cara e na coragem e vou falar que esse é um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E vou explicar o porquê. Primeiramente, porque eu acho que ele é um filme muito inteligente. Ele foi um filme que me deixou semanas pensativa, que quanto mais eu pensava nele, mais eu conseguia explorar, mais eu conseguia achar conteúdos, mais eu conseguia ver que os diretores conseguiram trazer ideias e que os mínimos detalhes faziam toda a diferença. E que se você for pensando, eles foram falando o tempo todo, o filme inteiro faz você ficar pensando no que é verdadeiro, no que é falso, no que você acredita, no que você não acredita, se você tem fé realmente. Então o tempo todo ele te põe à prova disso, principalmente com o final do filme, que muita gente odiou, mas é justamente isso, ele tentando te jogar naquela situação. E aí, será que você realmente tem fé? O que você está vendo aqui é real? Então o filme é brilhante, ele é magnífico.
E ele me encantou de uma forma assim que eu falei, gente, como que um terror pode te impressionar dessa forma, pode te assustar, pode te causar agonia sem uma morte, sem um gore, sem um jump scare. Pois é, esse é o filme. Ele é um terror psicológico insano e que ele te ganha pelo cenário e pelo diálogo. A todo momento, tudo que ele está falando ali são coisas que vão te mostrando a que o filme vai levar e o que ele pretende também. E outra coisa que eu achei magnífica, porque no início do filme eu pensei que era uma coisa, no meio do filme eu achei que era outra, e no final era uma totalmente diferente. Então é como se eu estivesse vendo três coisas diferentes ali, então o filme me surpreendeu do início ao fim. Também pela questão do elenco, eu acho que assim não teve escolha melhor que o Hugh Grant. Primeiro, porque ele é um ator carismático. Tem ator mais carismático que o Hugh Grant, com aquele sorrisão? Então imagina você ter que colocar uma pessoa, porque ele tem que atrair essas missionárias para dentro da casa dele, mostrar que ele tem interesse em conhecer a religião, mostrar que ele é uma pessoa carismática. Tem pessoa melhor que ele? Não tem. Então, assim, foi uma sacada incrível dos diretores trazer o Hugh Grant para esse filme. Então, ele é o cara carismático, ele é aquele cara que, com o olhar e o sorriso, ele consegue agradar a todos. E ele justamente faz isso aqui com seu personagem. Ele é carismático, as meninas caem na lábia dele, para depois fazer o que ele quer fazer. Diferente do que muita gente está falando, ao meu ver, esse filme ele não faz uma crítica à religião. Pelo contrário, ele quer mostrar que muitas vezes tem pessoas que se utilizam das religiões falsas ou se utilizam da fragilidade humana, se utilizam disso para controlar as pessoas, para inventar às vezes uma religião, para poder controlar. E é justamente isso que o filme quer mostrar. Aonde vai a sua fé? Que uma pessoa aleatória, que ela estuda, que ela pode criar uma religião e controlar as pessoas com isso. Então é justamente isso que ele quer mostrar aqui, esse poder que as pessoas têm de manipulação, o poder de controle nas pessoas. Então o diálogo, ele cria um clima de tensão o tempo todo para você. Você vai prestando atenção no diálogo do personagem, do Mr. Reed. Ele vai te criando uma tensão, ele vai criando um medo que as missionárias vão ficando assustadas, vão ficando com medo e elas vão percebendo que elas não vão conseguir sair daquela casa. Então é o próprio diálogo que vai criando esse medo, que vai criando esse terror. E o próprio cenário, como eu falei, é uma casa que é cheia de artimanhas, uma casa cheia de coisas diferentes ali que também criam esse cenário claustrofóbico, esse clima de tensão. Então é um filme recheado de símbolos ali que te remetem a isso. Então é um filme incrível, que para mim foi muito inteligente, que me surpreendeu bastante do início ao fim. Ele tem uma riqueza de detalhes incrível, então cada momento que ele mostra, que aí a gente vai pensando que é uma coisa e de repente é outra, e até os próprios personagens enganam a gente, e a gente pensa, nossa, essa pessoa é isso, e de repente é outra coisa. Então é muito brilhante, eles foram muito inteligentes nesse filme, e é um filme que também, ele não é só o entretenimento, ele faz a gente refletir também sobre a nossa história, sobre tudo que a gente vive, sobre realmente isso, no que a gente acredita, se na nossa religião, sobre a nossa fé, até onde vai a nossa fé, no que a gente acredita. Então ele é um prato cheio aí para a nossa reflexão também. E o que me encantou é justamente isso, que é uma abordagem diferenciada do terror que a gente está acostumado. Então eu fui pensando que a gente ia ver jumpscare, um filme de serial killer, um filme de satanismo, sei lá, algo do tipo, porque quando a gente fala em herege, a gente pensa algo relacionado a isso. Então, ele me surpreendeu muito por conta disso, porque não era nada do que eu esperava. E com atuações brilhantes, como eu falei, Hugh Grant consegue trazer isso, porque, como eu falei, ele é um ator extremamente carismático, e ele consegue ludibriar as meninas, ele consegue trazer o carisma,
as meninas caem na lábia dele, aquela coisa toda, e elas nem imaginam quem é ele. Ele consegue ali, né, fazer o papel dele de carismático, de uma pessoa que está totalmente aberto a conhecer a nova religião, a querer ser bonzinho. Então, ele tá maravilhoso, ele tem um papel sensacional aqui dentro. Eu fiquei muito receosa em pensar, poxa, Hugh Grant fazendo um papel de filme de terror, como que vai ser isso, né? Mas, nossa, eu tô assim, impressionada. Que atuação brilhante, incrível. Foi uma coisa assim que me surpreendeu bastante. A Sophie Thatcher, que faz a irmã Barnes, e a Chloe East, que faz a irmã Paxton, elas também estão incríveis, porque são duas missionárias que justamente estão em busca desses novos seguidores, e elas têm esse papel de batizar novas pessoas para a igreja, e principalmente a irmã Paxton, que ela esconde muita coisa, ela é aquela menina frágil, que está precisando aí se conhecer, está em busca de novas conquistas, e ela demonstra essa fragilidade o tempo todo, e ela surpreende muito nesse filme, muito mesmo. E assim, ela tem uma reviravolta muito interessante. E a irmã Barnes, como se ela fosse o centro ali, como se ela fosse uma pessoa que já está há mais tempo nessa situação, que ela já conhece mais, como ir, né? Então aí ela fala que já consegui trazer várias pessoas para dentro da igreja. A Paxton fica encantada com ela. Nossa, você conseguiu tantos missionários assim. Então quer aprender com ela tudo. E ela tenta ser aquela a mais velha, né, que faz tudo, segue meu caminho, tudo que eu falar você faz, aquela velha história, né, de uma pessoa que entende mais que a outra. E elas têm essa reviravolta que é muito interessante, muito incrível e que me surpreendeu muito com isso. E as atrizes estão maravilhosas. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 10. Eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes, porque eu quero realmente falar muito desse filme e trazer um pouco de spoiler para poder falar um pouco das minhas teorias sobre ele, poder explicar um pouco o filme, porque é um filme que me encantou realmente, é um filme incrível, que tem que ser falado. Então, para quem ainda não assistiu, que vai ter a experiência maravilhosa de ir ao cinema assistir, para o vídeo aqui, e vá assistir, depois você volta para ver essa parte com spoiler, ou se não, quiser continuar, é por sua conta e risco. Bom, então a gente vai ver que o Mr. Reed, ele quer mostrar para as meninas que ele é um teólogo, pelo que a gente vê, ele é muito estudado, e ele passou a sua vida estudando sobre as religiões, e ele quer mostrar para as meninas que as religiões, elas são como se fosse assim, existe uma religião e que todas as outras religiões são continuações que como se fossem resumos, como se fossem cópias dessa primeira. E aí ele faz alusão ao jogo Monopoly, que tem um jogo que é o original e que foram feitos cópias deles até o atual. Então eu achei brilhante essa comparação, e ele vai mostrar para as meninas que na verdade o que existe não é uma religião, e sim o controle. O que é o controle? Que ele vai chegar, vai falar o que as pessoas querem ouvir e vai fazer o que ele faz, e com isso ele vai ganhar as pessoas e vai controlar elas do jeito que ele quer. Então é uma forma que ele fala que é um jeito de persuadir as pessoas, que não existe religião, e sim o controle sobre essas pessoas. Mas, na verdade, assim, eu acho que ele não está querendo falar contra as religiões, denegrir a imagem das religiões. Mas é uma pessoa que é herege, uma pessoa que não acredita na religião. Então, ele tem esse experimento que ele faz de trancar as meninas, pelo que deu a entender, todas essas meninas que são missionárias, que vão na casa dele tentar pregar a religião, ele leva para dentro desse calabouço e usa essa tática de tentar mostrar que existe um milagre, né, usando essas mulheres que já estão lá dentro presas, e tentando persuadi-las, mostrando que ele consegue controlá-las. E muitas delas caem nesse conto do vigário
E com isso ele mostra, ó, eu controlo elas. E desde o início ele tenta controlá-las com essa história da poligamia, com tudo que ele vai trazendo, né? Por isso que eu falei, ele é um cara carismático que tenta persuadi-las, tenta mostrar, mas e aí, onde vai a sua fé? O que você acha de tal coisa? Mas você lê a Bíblia toda? Você entende o que você está lendo? E ele fica o tempo todo instigando as meninas sobre a religião. E o que eu achei brilhante aqui, porque a gente acha o tempo todo que a Paxton, que é a irmã, que é a mais humilde, que é a mais tímida e tudo, que ela é a que vai se dar mal o tempo todo. E pelo contrário, ela é a irmã mais inteligente de todas, que ela pegou os mínimos detalhes o tempo todo, e a outra, que a gente achou que era a mais inteligente, acaba morrendo primeiro. Então ela acaba aí desvendando todo o mistério do Mr. Reed, descobrindo que ele manipulou as meninas, manipulou a história do milagre e tudo. E ela acaba no final, e o que eu achei brilhante no final, e que o diretor brincou mais uma vez com isso, porque ele fica o tempo todo testando a nossa própria fé. E aí, no que você acredita? Na fé ou no controle? E aí, no final, ele faz mais essa ele junta mais essa questão, porque ele está trazendo o tempo todo o controle, mostrando, porque quando a Paxton descobre que tudo que o Mr. Reed fez foi manipulado, aí a gente para pensar, então não existe milagre, não existe fé e tal e tal, e aí vem a Paxton, no final, ela tá ali, né, ela levou uma facada na barriga, e ele tá indo matá-la, ela vai rezar. E no que ela reza, a irmã Barnes levanta, que ela já estava morta, levanta e mata o Sr. Reed. O que pra gente pode ser um milagre ou coincidência. Então, mais uma vez, os diretores estão brincando com a gente nesse sentido. E aí, isso é fé? Ela rezou e teve um ato de milagre? Ou isso realmente foi algo que foi por acaso, que assim, coincidência, né? Então, o que eu achei brilhante, que mais uma vez ele brincou com a gente nesse aspecto. E aí, quando ela consegue sair de casa, ela senta no chão, tá nevando, vem uma borboleta na mão dela. Quando ela falou, ela citou que quando ela morresse, ela queria vir em forma de borboleta e que ela iria pousar na mão das pessoas que ela ama para mostrar para as pessoas que ela estava no lugar bom. E aí a gente pensa na seguinte situação: a irmã Barnes, que pousou na mão dela para mostrar que era ela que estava no lugar melhor, ou será que era a própria Paxton que já tinha morrido e ela estava tendo uma ilusão sobre tudo aquilo que ela estava vivendo? Então, assim, são várias teorias que a gente pode pegar aqui. Então, os diretores brincaram com isso, porque o tempo todo a gente cria teorias em cima de teorias aqui. A Paxton levou uma facada na barriga e ela pode ter morrido naquele momento. E ela estava tendo ilusão sobre tudo aquilo, né? Que teve um milagre ou não. Então o filme brinca com a gente o tempo todo sobre tudo aquilo que a gente está vendo. Por isso que eu falei que ele é um filme muito inteligente, porque ele vai ficar fazendo a gente pensar o tempo todo no que a gente está vendo. Se é milagre, se é controle, quem está certo aqui, se é as meninas, se é o próprio Mr. Reed. Então, cada detalhe é extremamente preciso, é extremamente precioso aqui pra gente. E ele não deixa de ser um psicopata, o Mr. Reed, se a gente parar para pensar, porque é um tipo de psicopatia subjugar as suas vítimas. Então ele subjugou as meninas e ele prende as mulheres que vão lá na casa dele pregar a religião. Ele prendeu as mulheres, né? Então essas mulheres vivem clausuradas e ele tá tentando fazer isso com as outras meninas. Então ele é um psicopata, sim. Então ele não deixa de ter uma doença. E é interessante isso, que o terror aqui é o terror psicológico mais intenso de todos, porque ele tá brincando com uma coisa que é muito importante para as meninas, que é a religião. E desde o início do filme é retratado isso, porque as meninas, no banco de uma praça, onde tem uma propaganda de uma camisinha, e elas estão falando sobre isso. E assim, a gente vê a forma que elas falam, tanto que é importante a religião para elas nesse momento. Então é uma coisa extremamente crucial para elas. E quando uma pessoa brinca com isso, é um terror psicológico. E é o que ele está fazendo com elas o tempo todo, né? Tentando tirar isso delas, aterrorizando elas. Então é magnífico a forma como os diretores brincaram, como os diretores trouxeram isso para o filme.
E aqui, hora nenhuma, é falado sobre questão de satanismo, e como é que todo mundo pensa que vai ser falado, né? Mas não, ele mostra a questão da manipulação das pessoas, que qualquer pessoa pode ali criar uma religião, pode criar uma seita e manipular as pessoas, que é o controle. E eu acho que vai ter essas duas vertentes, pessoas que vão esperar um filme bastante aí gore, serial killer, satanismo, sobrenatural, e vai se decepcionar por conta disso, e pessoas que vão amar pela questão do terror psicológico, como eu falei. Foi um filme que me agradou muito, 100% em todos os aspectos. Foi um filme assim que eu fiquei por dias pensando nele, pegando detalhes, analisando, refletindo sobre e que me encantou muito. Herege estreia dia 21 de novembro nos cinemas. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o novo terror Herege ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!